Padre André, Padre Fernando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Confesso, primeira vez de estar aqui nesta igreja, também primeira vez poder celebrar aqui em Santa Cruz das Palmeiras. Quando nós olhamos para a vida de Nosso Senhor, para o mistério da cruz, claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, vem que ali foi um lugar de muito sofrimento, foi um lugar de muita dor, foi um lugar onde Nosso Senhor sofreu muito e nos remete a olhar para tanto sofrimento, para tanta dor. Mas é preciso olhar para a cruz de Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e também olhar para a nossa vida. E saber que à medida em que eu olho, vejo essa dor, vejo todo o sofrimento que Nosso Senhor passou, experimentou, dentro da minha vida, não vai ser um caminho diferente. Porque o mesmo caminho, meus queridos irmãos e irmãs, que Nosso Senhor fez, que Nosso Senhor passou, esse também será o meu caminho, esse também será o seu caminho, esse também será o nosso caminho. Sofrer, morrer e ressuscitar, Tem gente que gosta de ficar apenas só no sofrimento, na morte, na dor, mas esquece que tem que ressuscitar. O sofrimento, meus queridos irmãos e irmãs, produz em nós a fé, produz em nós confiança. Mas nenhum de nós, meus queridos irmãos, ninguém quer sofrer. O mundo de hoje, principalmente, as realidades hoje, não apenas o mundo, até mesmo na vida da igreja, Ninguém quer entrar dentro do sofrimento. Haja visto pensar, Quem quer fazer penitência, quem quer fazer jejum, porque também leva um certo sofrimento, passar a necessidade, passar ali a dor. E muitas vezes nós não queremos sofrer, Quando rezava para essa celebração, eu pensava na imagem da mulher grávida, Que nos remete isso do sofrimento. Porque a mulher, quando ela vai ter a criança no parto normal, ela sofre, e sofre uma dor muito grande, sofre ela e sofre a criança, só que depois passa esse sofrimento, passa essa dor. Entendamos, meus caros irmãos e irmãs, que hoje muitas mulheres, não é uma crítica aqui, não quer mais ter o parto natural, passar pela dor, prefere aquele que não tem mais dor, a cesárea. E na vida espiritual, na vida cristã que nós seguimos Nosso Senhor, nós também queremos viver de cesariana. De que maneira? Não queremos experimentar dor, não queremos sofrer. E veja, meus queridos irmãos e irmãs, para imitar Nosso Senhor, para seguir Nosso Senhor, tem que entrar dentro do sofrimento, tem que entrar dentro da dor. Se nós não passarmos pela dor, não tem como chegar lá na ressurreição, não tem como contemplar, meus queridos irmãos, a ressurreição na nossa vida. Aí eu pergunto, como você tem lidado com o sofrimento? Porque a nossa vida nessa terra é também um constante sofrimento. E nós precisamos ter a coragem de encarar, e de encarar de frente os sofrimentos, as dores que nos batem na nossa porta. Seja ela diante de uma enfermidade, seja ela de uma situação conflituosa em nossa casa, e de tantas situações, nós temos que ter a coragem de enfrentar. Por mais que ela seja dura, por mais que ela seja pesada, meus queridos irmãos, eu tenho que enfrentar. Porque não tem como, meus queridos irmãos, fugirmos do sofrimento. Se nós fugirmos do sofrimento, nós não vamos conseguir chegar e viver o caminho que Nosso Senhor viveu. E nós, como cristãos, nós somos chamados a ser outro Cristo, E olhar a paixão de Nosso Senhor, olhar o caminho que Nosso Senhor fez, é um caminho dolorido,
é um caminho de rejeição, um caminho de não acolhimento, um caminho de não querer aceitar a sua palavra. E ele também sofreu neste caminho, sofreu nesse momento. Até no alto da cruz, nosso Senhor também sofreu a dor. Quando ele estava indo para o caminho do Calvário, ele dizia isso, né? Olha, Senhor, se possível, afasta-te de mim esta hora, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Assim, meus caros irmãos, é também na nossa vida. Muitas nós não queremos, mas lembremos que a vontade do Senhor é o melhor caminho para nós seguirmos e para nós vivermos. Por isso temos que gemer, chorar neste vale de lágrimas, meus queridos, mas com o olhar no Cristo, que morre para nos salvar. E ao olhar a morte de nosso Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, nós olhamos ali e vemos que culpa que Ele tem, mas Ele morreu para nos dar vida, morreu para nos salvar, passou por toda a dor, por toda a rejeição, por todo o sofrimento, para que nós pudéssemos ganhar vida. E aquele que entra, meus queridos irmãos, na cruz com o Senhor, passa pelo sofrimento, morre para os seus pecados, morre para a sua própria vida, este ressuscita com o Senhor. Vai nos dizer a palavra de Deus, né? É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, né? E o sofrimento, meus queridos irmãos, né? Não é a gente ficar pagiando muitas vezes, né? Ou retendo, cuidando, é por causa do meu pecado disso, não. Mas é por causa de nosso Senhor. Pecado, a gente tem que ser claro, a gente toma a coragem de arrepender, nós vamos, nos confessamos, retomamos a nossa vida nova, um caminho novo. Mas é quando nós, meus queridos irmãos, passamos pela dor e pelo sofrimento, meus queridos, e temos a coragem de colocar isso na cruz do nosso Senhor, e de morrer, meus queridos irmãos e irmãs, ali com Cristo, como Cristo morreu, para que nós possamos ressuscitar. E a ressurreição, meus queridos irmãos, é uma vida nova. Haja visto nós lembrarmos, né? A igreja nos dá a oportunidade todos os anos, né? Claro, aqui na paróquia celebrando a exaltação da Santa Cruz. Olha, mas na paixão, na Páscoa, nós vivemos intensamente esse mistério de rever a paixão e de entrar dentro do mistério do Senhor, viver as dores, entrar dentro do sofrimento, vivemos cada momento com o nosso Senhor e colocar dentro dele ali a nossa vida, que às vezes o nosso sofrimento, meus caros irmãos, ainda não é nada diante do sofrimento de nosso Senhor, diante da dor que nosso Senhor experimenta, diante do sofrimento que nosso Senhor passa. Mas é preciso, meus queridos irmãos e irmãs, colocarmos isso diante do Senhor, para morrer ali, meus queridos irmãos, e até colocar diante de nosso Senhor os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas lutas, aquilo que nós temos, meus queridos irmãos, para morrer, para poder ressuscitar para uma vida nova. E quando nós fazemos esse caminho, vivemos essa experiência, meus queridos irmãos e irmãs, nós não voltamos mais para aquele caminho. Nós não voltamos mais, meus queridos irmãos, para o caminho que me levou a me perder, para o caminho que me levou a um sofrimento que não me leva ao Senhor, porque eu experimento a vida nova, eu experimento o caminho do Senhor, e isso é a ressurreição. Só vive, meus queridos irmãos, a ressurreição aquele, meus queridos, aquele que faz o caminho, que fez o caminho com o nosso Senhor. E aqui eu quero lembrar da vida dos apóstolos, né? Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, né? Uns mais corajosos, outros mais medrosos, outros, enfim, como cada um de nós, né? Um de nós somos medrosos, outros mais corajosos, outros enfrentam mais, outros enfrentam menos. Como nós éramos apóstolos, porque lá eles não eram santos como nós o temos hoje. Mas eles, meus queridos, viveram o caminho de nosso Senhor. Tanto que a tradição da igreja vai dizer que todos eles se tornaram mártires, derramaram sangue por causa de Jesus. Tudo porque fizeram e seguiram o mesmo caminho que nosso Senhor seguiu. Passou pela paixão, passou pela morte
e ressuscitaram com o Senhor. Para viver este caminho, meus queridos, tomemos a coragem de não negarmos a nosso Senhor, de saber que esse sofrimento que você hoje às vezes está passando, que eu hoje posso estar passando, posso estar experimentando, meus queridos, esse sofrimento vai me levar ao encontro com o Senhor quando eu coloco diante dele. E aí eu lembro que nosso Senhor passou por muito mais, sofreu por muito mais, morreu por aquilo que Ele não devia, mas Ele entregou na cruz, morreu por causa dos meus pecados, por causa de mim. E aí, ao olhar para a cruz, nós olhamos não apenas, meus queridos irmãos, todo o sofrimento de nosso Senhor, olhamos sim, mas olhamos a cruz como um sinal de vitória. Parece um misto estranho de olhar sofrimento e dor e alegria ao mesmo tempo, mas a cruz nos leva a remeter a isso. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta que nosso Senhor passou, experimentou, mas também ali está o sinal de vitória. Tanto que nós cantamos, vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. E nós cantamos isso, meus queridos irmãos, vitória. Vitória porque o Senhor sofreu, morreu e ressuscitou. E nós cremos, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor ressuscitado, ressuscita também a minha vida, ressuscita também o meu coração, ressuscita as nossas vidas. Por isso, meus queridos, nesse caminho que estamos fazendo, dentro da novena aqui na nossa paróquia, quero lembrar, meus queridos, não tenhamos medo do sofrimento que você está passando, da dor que você esteja passando ou experimentando, Lembra que a tempestade, o sofrimento passa, e no momento certo, você vai ver a ressurreição. Mas lembra da palavra do Senhor, é preciso que passemos pelo sofrimento, é preciso que passemos pela dor, é preciso que passemos por isso, para contemplarmos, para chegarmos, meus queridos irmãos e irmãs, na glória da ressurreição. Por isso caminhemos com Cristo, meus queridos, e assemelhemos a nossa vida a dele. Claro que vai ser difícil nós assemelharmos todos os dias, mas é importante fazermos esse esforço de todos os dias, um pouquinho que seja, mas nos assemelharmos cada vez mais a nosso Senhor. Deixemos de lado, diante do sofrimento, a murmuração, deixemos de lado, diante do sofrimento, a reclamação, e entreguemos tudo isso diante da cruz de nosso Senhor, e olhemos para a cruz e vejamos quanto o Senhor sofreu, quanto o Senhor padeceu, mas o Senhor morreu, mas o Senhor também ressuscitou. Faça o mesmo caminho, façamos o mesmo caminho, sem medo, meus queridos irmãos, mas com fé, com confiança, meus queridos irmãos e irmãs, porque quando chegarmos lá na frente, nós vamos ver, meus queridos irmãos, que o sofrimento que nós passamos não foi nada diante da graça que nós iremos e poderemos contemplar. Assim eu volto para concluir dizendo, como a mulher, quando ela está grávida, no momento do parto normal, ela sente uma dor, a criança sofre porque não quer sair, a mãe sofre para poder expelir a criança também, é uma dor insuportável, muitas vão dizer, uma dor muito forte, mas depois que nasce, não se lembra nem mais da dor que se passou, porque a alegria pela vida que nasce, pela vida que surge, nem se compara com a dor que foi ali vivida. Lembremos disso na nossa vida, lembremos disso no nosso caminho. A tempestade, a dor, o sofrimento passa. E quando nós estamos com o Senhor, nós contamos com Ele e entregamos a Ele, Ele segura nas nossas mãos, nós seguramos melhor na cruz de nosso Senhor, e o Senhor vai nos encaminhar para o Calvário, para a morte, mas o Senhor irá nos ressuscitar. Que a mãe das dores, meus queridos irmãos, encaminhe o nosso coração, a nossa vida, segure nas nossas mãos, assim como ela viveu todo o sofrimento, morte e a ressurreição do Senhor, ela nos segure na mão, como uma mãe zelosa, e nos vá conduzindo, direcionando para nós não desanimarmos, porque os dias são difíceis, mas ela vai nos conduzir, vai interceder por nós, e não deixar com que nós fraquejemos diante das dores,
diante dos sofrimentos da nossa vida. Façamos um pequeno instante de silêncio, meus queridos irmãos, e meditemos como nós estamos passando pelo sofrimento, morrendo e ressuscitando com o Senhor. Como nós estamos preparados para vivermos este mistério. Façamos um pequeno instante de silêncio.